Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu colocar aqui o tema. Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade. Como sempre, deixa eu esperar o pessoal ir sendo avisado. E hoje o nosso convidado, daqui a pouco ele está chegando aqui também. Ei, Jéssica, Carla, bem-vindas. Bom, hoje o nosso convidado é o Gustavo e ele vem falar sobre sustentabilidade. O Gustavo ele tem várias iniciativas, eu ainda não conheço todas de perto, então a gente vai descobrir junto. E ele trabalha com sustentabilidade nas empresas e acredito que em casa também. Ele é cheio de novidades, então ele vem falar aqui para a gente como viver uma vida mais sustentável e trazer a sustentabilidade para o dia a dia, para a sua empresa. Então vou convidar o Gustavo, que eu já vi que ele entrou. Ei, Carol, ei, Bruno, Michele, Sheila. Que bom ter vocês aqui. O Gustavo já deve estar entrando. O Bruno disse que está em todas. Saudade de vocês. Esperando. Acho que eu convidei a pessoa errada, gente. Peraí, eu vou chamar o Gustavo. Desculpa, Carol, chamei a Carol por engano. Ei, Gustavo, tudo bem? Olá, mana. Como vai você? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Nossa, que Nossa, eu tô alegria. doida, assim, eu tô doida para ouvir tudo que você tem para falar. E foi muito curioso, porque hoje eu anunciei a live com você e aí uma amiga falou assim: "Caramba, mana, hoje eu vi uma live com ele e lembrei de você". Eu falei: olha aí, já tá no Olha a inconsciente". conexão, hein? Olha a É, conexão, olha a conexão, né, mano? Nossa, muito bem-vindo, obrigado. Gustavo. Muito obrigado por estar abrindo aqui o seu canal para que a gente possa, através dele, poder levar esse conceito de sustentabilidade para as pessoas, para as organizações, para que a gente possa, de fato, transformar esse mundo, né? A gente precisa muito fazer isso. Acho que nós somos missionários, né? Você, eu, as pessoas que nos acompanham e que acreditam e que também praticam, né, no dia a dia, na casa delas, dentro das possibilidades de cada um, né, a praticar os conceitos de sustentabilidade, praticar, né, porque o conceito de sustentabilidade ele está muito relacionado a questões de consciência, né, a questão do bem-estar, da honestidade, né, de você poder se relacionar bem com as pessoas, com o meio. Então, eu quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Ah, eu que agradeço. Esses dias aqui todos, né, foram no total 16 entrevistados e cada dia uma pessoa mais assim inspiradora do que a outra, cada uma Legal. nos seus temas. E é o que você falou, somos missionários, né? Cada um no seu trabalho, cada um no seu estilo de vida, mas com uma coisa em comum que é justamente buscar um planeta de regeneração, né? De trabalhar já nos sentidos dos conceitos da sustentabilidade. Sim, Mas antes de você começar a falar sobre o seu trabalho em si, eu quero saber como que você foi parar nisso. tá. Porque a gente sabe, né, que é um caminho, assim, que não é o mais fácil, né? É verdade. É verdade. E Não aí, é. como é que foi? Eu acho, sinceramente, acho não, eu tenho convicção de que foi a sustentabilidade que me encontrou, que não fui eu que encontrei ela, porque a partir do momento em que eu me senti conectado com a Mãe Terra, né, por uma depressão que eu tive em 2012, e o contato com a natureza foi uma coisa, foi o melhor remédio que eu tive. E a partir daquele momento, eu percebi que existia uma conexão muito grande minha com o planeta. Na realidade, há essa conexão, né, de todas as pessoas com o planeta, mas nem todos encontram na mesma hora, na mesma fase, cada um encontra em algum momento da vida, e motivado por razões diversas. No meu caso, realmente, em 2012, eu tive eu trabalhava já comercialmente, né? Eu era trabalhava com uma empresa relacionada ao meio ambiente,
Mas ainda a sustentabilidade ali era algo totalmente abstrato para mim, era algo que se ouvia falar de longe, né? E, e não era nada presente na minha vida, embora eu já tivesse, né, alguma noção do que seria. E aí, em 2012, realmente eu tive uma depressão muito forte, que eu acho que hoje eu considero como algo maravilhoso que aconteceu na minha vida, porque foi quando eu comecei um processo de transformação. Comecei a entender, né? Porque quando você chega num estágio de depressão, eu acredito muito que o planeta, as forças, as energias do planeta mostrando para você que você está desconectado com o que você precisa estar, né? Você está desconectado com aquilo que você precisaria estar conectado. E aí, a partir dali, eu comecei a ter uma forte tendência às questões relacionadas à preservação ambiental. Eu comecei a enxergar que o como aquilo foi importante para mim e o como aquilo é importante, né? Como a natureza ela é importante para todos os seres humanos. E comecei a ficar um pouco preocupado, porque aí a gente começa a estudar o tema, a gente começa a estudar, né, a buscar informações relacionadas, né, à forma com que o ser humano lida com o meio ambiente, e comecei a ficar fortemente preocupado. Falei, gente, esse é meu remédio. Se esse remédio acaba, o que eu faço? Então, eu comecei a tendenciar para essas questões ambientais, e a partir dali comecei a interagir com o tema comercialmente no início, mas em 2016 eu entendi que eu tinha realmente um chamado, eu precisava falar sobre sustentabilidade, eu precisava levar sustentabilidade para o maior número de pessoas possíveis, porque aquele tema ele era um tema de extrema relevância e para mim e para todo mundo, né? Então eu me senti na obrigação, né? Na missão. É quando eu falo que a gente se torna missionário. Eu me senti na missão de fazer com que as pessoas recebessem as informações que eu recebi, que me fizeram dar a devida importância a esse tema. E a partir dali comecei a desenvolver os meus trabalhos mais efetivamente, comecei a criar os meus produtos e levar para as organizações no sentido de levar realmente conhecimento em relação à sustentabilidade e mostrar para essas organizações o quanto é importante o tema e o quanto esse tema, bem trabalhado dentro dessas mesmas organizações, pode render muitos frutos em diversos aspectos para essas organizações. Então a gente criou, dentro desse período, a gente criou um método da sustentabilidade, que é um curso que eu tenho online, digital, é um curso introdutório à sustentabilidade, mas ele é capaz de realmente capacitar qualquer profissional a implantar sustentabilidade nas suas empresas, nas suas funções e tal. Porque ele é introdutório, ele tem uma abordagem técnica também, mas é uma abordagem muito tranquila, é uma abordagem muito simples, porque, inclusive, mano, eu sempre tive a preocupação de fazer com que a mensagem chegasse da melhor forma para que as pessoas pudessem recebê-la e entender, não é? Porque a gente recebe uma quantidade de informações hoje em dia tão absurda que muitas das vezes a gente não consegue identificar, definir, separar aquilo que é útil e aquilo que é inútil. Exatamente. Isso é um perigo, né? Em época de fake news, a gente tem que tomar maior cuidado. Que aí Exato, uma hora falam que você tem que comer uma coisa, outra hora você não pode comer porque tal coisa mata. Então a gente tem que ficar, acho que se conectar mais mesmo com o que é verdade no coração, assim, também, né? exato. Não, e é interessante que se você levar a abordagem adequada, você vai conseguir tocar as pessoas. E as pessoas só vão Uhum. mudar por autoconhecimento, né? Assim, elas precisam ter o conteúdo, elas precisam ter conhecimento do tema,
para que aquilo faça sentido na vida delas e a partir daí elas se transformarem, porque senão ela fica sendo mais um conteúdo deste entre outros milhares de conteúdos que a gente recebe diariamente e a gente não consegue identificar e interagir da maneira correta com ele e acaba sendo mais um entre um milhão. Então a gente criou esse método da sustentabilidade de uma maneira muito fácil de ser entendida, para que as pessoas pudessem ter acesso ao conteúdo e ter uma definição do que é a sustentabilidade, de como se aplica a sustentabilidade, por que de se aplicar a sustentabilidade. E faz tanto sentido para elas que a partir do momento que elas têm o contato com esse conteúdo, a gente consegue transformar a vida delas, né? E por que a gente criou isso? Porque a gente entendeu que nós estávamos levando sustentabilidade para as organizações e que tinha um número muito reduzido de pessoas com informações suficientes para acreditar que a sustentabilidade fosse fazer a diferença nessas organizações e na vida das pessoas. E a gente pensou o seguinte, poxa, eu preciso, antes de falar que a sustentabilidade é importante, eu preciso fazer com que as pessoas entendam o que ela é, né? Como eu vou dizer que algo é importante se eu não expliquei nem que algo é esse? Então, Você está falando isso, é muito curioso, né? Porque assim, a gente às vezes tem até que tomar cuidado de usar certos termos, porque para muitas pessoas sustentabilidade significa assim, eu reciclo minha garrafa PET. Acham que é isso, que é só você reciclar. Ou, não, olha, eu compro aqui uma roupa que é de garrafa PET reciclada. Quando alguém me fala isso, eu já fico até gelada, porque não adianta, né? Então, assim, Gustavo, dentro disso, assim, eu queria que você desse, né? Tudo bem, tem o curso, mas as pessoas que estão aqui assistindo são pessoas muito mais da área holística e tem algumas pessoas que me seguem por causa da moda, mas que também já falam sobre sustentabilidade, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que define, quais são os pilares da sustentabilidade. A sustentabilidade ela está baseada no social, no ambiental e no econômico, né? São os três pilares, né, que sustentam a sustentabilidade. E é muito importante, de novo falando, que levar a informação é muito importante, porque a partir do momento que você tem informação, você consegue fazer com que as pessoas se elevem, né, no sentido de consciência. Porque, como você diz, mas a pessoa fala que a roupa é de PET reciclado e te dá um frio na barriga. Tá? Por que esse frio na barriga? Porque como você tem conhecimento de que existem muitas indústrias que fazem greenwashing, existem muitas indústrias que usam a garrafa PET, mas por trás o processo de industrialização está todo errado, de contratação, de mão de obra, dessas coisas todas, e de fato elas não são sustentáveis, estão apenas se fazendo valer da imagem da sustentabilidade, que é muito positiva, para poder se promover ou promover uma determinada marca e tal. Então, por isso que eu considero a importância da gente tornar, né, cidadãos sustentáveis, com pensamento sustentável, que a gente possa entender, né, que essa base da sustentabilidade, que envolve social, ambiental e econômico, esses três pilares precisam estar em tudo. Precisa estar nas nossas vidas, nas nossas casas, em todos os nossos territórios, né? Porque se a gente for pensar em territórios, nós temos o nosso planeta, nós temos a nossa casa física, nós temos nós mesmos, o nosso corpo, né? Nós temos a nossa alma, nós temos as organizações, né? Se a gente for numerar, nós temos aí 5 territórios que são os territórios que a gente habita. E como que a gente pode habitar um desses territórios com sustentabilidade e os outros não? Né? Isso é insustentável. E é interessante que na medida em que as pessoas têm acesso à informação, na medida em que elas se tornam conscientes, né, elas começam a perceber que como é importante que cada um faça um pouco que seja para que um todo seja beneficiado. Esse conceito, né, de sustentabilidade precisa ser dessa forma, porque se você, por exemplo, de novo, citando o seu exemplo daquela indústria que usa garrafa PET reciclada para fazer a roupa. Tá, mas se ela tem uma mão de obra escrava ou
paga, né, ali, dá condições de trabalho ou não respeita a legislação trabalhista da maneira adequada, né? Se ela não tem uma preocupação com a água, né? A indústria da moda, por exemplo, é uma das indústrias que mais utilizam a água no processo de fabricação. Então, é muito importante que as pessoas entendam que esses três pilares conectados farão da vida delas, da casa delas, das organizações que elas trabalham, farão com que as suas vidas possam prosperar, né? Porque é interessante que em sustentabilidade muita gente ainda relaciona algo antieconômico, né? Pensa na sustentabilidade como algo que custa mais caro, como algo que tem muita burocracia. Se você pensar hoje em qualquer empreendimento, falar assim, poxa, eu quero abrir uma indústria, de novo, de moda, eu quero abrir uma confecção em tal lugar. Ah, lá não vou conseguir porque o órgão ambiental não vai permitir por causa disso, porque o órgão ambiental não vai permitir por causa daquilo. E acham que essa burocracia está relacionada apenas ao interesse do órgão público de barrar um empreendimento. Quando, na realidade, as leis existem e precisam ser cumpridas, porque a gente vê que com tanta lei, né, o Brasil é um dos países no mundo com a legislação ambiental mais, como é que se diz, mais ativa hoje, né? O Brasil é um país que tem a legislação ambiental, na teoria, muito forte. No entanto, olha a situação que a gente vive. Rios poluídos, poluição do ar, a gente tem uma condição, né, de vida que não precisa ser nenhum especialista para dizer que é insustentável, né, mano? Então é muito Isso importante. a gente vê agora, né? O que está acontecendo com as águas do planeta, né? Inclusive a Baía de Guanabara, a Praia do Flamengo. E assim, é engraçado a gente falar isso, Gustavo, porque outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do Ayrton Krenak, e ele falou assim, era ele com o Marcelo Gleiser, e ele falou assim, se as grandes corporações não tiverem interesse em mudar a forma como elas tratam, né, o planeta, infelizmente não adianta só nós, como cidadãos, não mudarmos. Então é importante que a gente cobre dessas indústrias também. E agora, nesse momento de pandemia, a gente vê isso porque foram essas indústrias que pararam, né, esse comércio, indústria, e a gente entende que não é só o civil, porque o civil continua em casa produzindo resíduo, né, usando o esgoto sanitário, e a água está limpa. Ou seja, é o comércio e a indústria que produzem todo esse lixo. Né? E a conta cai na gente, economiza água e não sei o quê. Como se a culpa fosse nossa, né? Exato. E falando desse olhar holístico da coisa, é como se fosse aquela crença do pecado original, de que o ser humano nasceu impuro e que a gente só faz besteira, que o ser humano não presta. E a gente vê que não é isso, né? Assim, a gente só está um pouco mal instruído, precisando dar uma melhorada aí. Eu acho, inclusive, Tá. e eu citei isso já em algumas lives, que realmente não é isso né, que você disse, né? A gente não nasce impuro, muito pelo contrário. Eu citei em uma das minhas lives anteriormente que nós nascemos puros, tá? Nós nascemos sem nenhum tipo de vício e sem nenhuma maldade para com as pessoas, para com o meio. Ao longo da vida, a gente vai sendo contaminado pelo meio, pela forma da sociedade de se organizar. Né? A gente vive num modelo econômico que a riqueza é medida pelo PIB. Né? Isso daí desequilibra totalmente uma cadeia sustentável de valores. Né? Porque se para se considerar rico uma nação, uma organização, ela depende de ter maior produto interno bruto, ela precisa de ter maior lucratividade. Então, ela pode, em algum momento, sacrificar os meios para poder chegar aos fins. E aí é que está o grande desequilíbrio, né? Porque, na realidade, a sustentabilidade ela não é absolutamente nada contra ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social, né? Ao desenvolvimento das cidades, ao crescimento. Ela não é nada contra isso. A questão é que esse crescimento, esse desenvolvimento, ele precisa se dar
respeitando, né, os três pilares, o social, o ambiental, o econômico. Eu não posso fazer que uma determinada região seja próspera a nível de, por exemplo, de construção civil, que esteja construindo condomínios, casas, prédios, ao mesmo tempo gerando muita violência, pobreza, na outra ponta, né? Falta de saneamento, falta de segurança, falta de escolas, né? De educação. Então é muito importante que a gente pare realmente de ter como parâmetro de riqueza a quantidade do lucro que se gera por algo, né? Acho que isso é muito importante no meu ponto de vista, porque, de novo, a sustentabilidade ela não é absolutamente contra a lucratividade. Ela só não enxerga o lucro como o objetivo principal de uma organização, né? ou de uma determinado município, enfim, determinada região. Ela enxerga que os meios precisam ser respeitados, a gente precisa aplicar, né, os conceitos respeitando todas as questões que envolvem o social, o ambiental e o econômico, novamente, porque feito isso, o lucro vai estar preservado. Não, absolutamente, existem diversas pesquisas, estudos, cases, as empresas, inclusive, que abordam, né, o conceito de sustentabilidade, elas têm uma eficiência operacional tão maior que aquela outra concorrente que não faz a mesma coisa, e que ela consegue reduzir os custos operacionais dela na ordem de média de 30%, simplesmente monitorando, aplicando o conceito, né, de sustentabilidade, contratando os colaboradores da forma correta, treinando da forma adequada, dando informação, participando, envolvendo, para que esses colaboradores possam ser engajados. Ela monitora os recursos hídricos, energéticos, os resíduos gerados, né? A partir do momento que ela faz tudo isso tudo é transversal, né? Isso tudo 360 graus, tudo conectado, você tem uma gestão mais fácil, você tem as pessoas mais envolvidas e você tem os melhores resultados. E, sobretudo, e o que é mais importante, principalmente nesse momento, você tem o respeito da opinião pública dos seus colaboradores. Porque nós somos nós que vamos regular o mercado, né? Eu vi uma pesquisa recente que vai aumentar muito agora, principalmente pós-pandemia, a infidelidade das marcas. E eu achei interessante, isso me chamou muita atenção. E por que vai aumentar? Porque a gente está muito consciente de que a gente está num momento de pandemia que se deu por conta de uma crise demográfica relacionada a uma crise de sustentabilidade, enfim, e que simplesmente fez com que as pessoas entendessem que o momento de se implantar sustentabilidade em suas vidas é agora, porque nós não podemos errar mais, nós já erramos demais, né? O planeta não aguenta mais erro, a gente já passou do limite do erro. Na realidade, cientificamente falando, o planeta está próximo de um ponto de irreversibilidade, quer dizer, se nós não preservarmos agora os recursos que o planeta nos dá, nós não vamos conseguir fazer isso depois. Isso precisa ser feito já, né? A gente está vivenciando um momento de crise por conta da pandemia, mas existia uma crise e ainda existe, e é gravíssima, que é as questões climáticas, né? As mudanças climáticas, que já virou emergência climática, né, mano? Você conhece muito desse tema. Então, é muito importante que nós possamos, sim, nos tornar sustentáveis dentro das nossas casas e levar isso para todos os lugares onde a gente coloca os pés. Quando você me perguntou lá atrás como eu cheguei nisso e tal, a questão de levar a sustentabilidade para as organizações foi um desejo meu, ou talvez uma tendência guiada por uma força maior, não sei, por uma energia maior, eu acredito muito nisso, na verdade. É muito importante citar que as pessoas, os adultos de hoje estão nas organizações e eles foram as crianças de ontem que foram educadas num ambiente que não havia educação ambiental. Então, na verdade, pior do que isso ainda, né? A gente foi educado que a prosperidade era ir no fast food.
Exato, gerar plástico e a exato, prosperidade era ter muito presente de Natal, muito plástico. Então, exato, assim, tá completamente interligado, né? A gente foi gerando, eu acho que uma sociedade industrializada, né? As pessoas estão totalmente, industrializadas, né? O corpo está industrializado, a estética totalmente, hoje é industrializada. Então, tudo que foge do natural é como se fosse assim um pecado, uma coisa errada, né? Então, exato, dentro disso, acho que a gente tem. São vários movimentos que acontecem, coabitam o planeta agora, que são vários movimentos que precisam agir juntos. Então, tanto a história do Fashion Revolution, né, que a Fernanda, que é a representante do Fashion Revolution, teve aqui anteontem, uhum, falando sobre questionar a indústria da moda, porque é uma das que, além de ser das que mais poluem, contaminam rios e afluentes, ela é uma das que mais empregam mulheres no mundo. Aliás, eu acho que é a segunda indústria que mais emprega gente no mundo. olha que legal, Então, é muita gente que depende dessa cadeia. sim, Mas será que a sim, gente precisa da quantidade de roupa que essa cadeia está gerando? pois é, Então, assim, é um questionamento que eu fico pensando. E se a gente começasse a se atentar com uma das primeiras coisas da sustentabilidade, que é a gente pensar ao nosso redor, né? O que eu faço sim, aqui? Na minha exato, comunidade, na sociedade em que eu vivo, o que eu posso falar e fazer exato, aqui no meu entorno. E exato, aí, dentro disso, não ficar pensando o que está acontecendo. A gente tem que saber, mas assim, o que está acontecendo na África, como é que eu vou ajudar? Assim, a gente tem que ajudar, eu acredito que sim, mas o principal é a gente está ajudando uns aos outros aqui. Tem é, alguém passando fome aqui na redondeza? Né, que às vezes está tão próximo da gente. é pensar globalmente e agir localmente, né? É, Exato. você tem que pensar no todo, né? Mas agir local. E é muito interessante o conceito de sustentabilidade e ele cresceu e ele está muito crescente agora, principalmente que a gente está nessa época de pandemia. Por exemplo, aqui em Itaipava, surgiram vários movimentos compre local. Em todos os lugares está existindo isso. O movimento compre local, ele é um requisito básico da sustentabilidade, né? Porque se você imaginar que você precisa selecionar os seus fornecedores e considerar nessa seleção de fornecedores de onde eles são, o quanto eles demoram para poder te atender a nível de distância, e que essa distância queima combustível, que esse combustível gera CO2, que esse CO2 polui a atmosfera e que essa poluição mata 50 mil pessoas no Brasil todos os anos. Né? Essa conta. É E porque ainda por cima que você não está gerando recurso para a sua cidade. Exatamente. E aí você não está gerando recurso para a sua cidade, quer dizer, o econômico, né? O econômico, o ambiental e o social, você está descartando ele aí no lixo, porque simplesmente porque você optou em comprar de um fornecedor que ele é 5% mais caro que o outro que é daqui, né? Que movimenta a economia local. Então a gente precisa pensar com inteligência, na verdade, né? A sustentabilidade, eu acho que é muito isso. Você precisa pensar com inteligência. Se você tem um comércio local, você precisa fomentar o comércio local. Então, e parar com essa utopia, né, de achar que alguém vai chegar e vai resolver o problema de todo mundo. Não. As ações dependem da gente. O maior erro nosso é esperar que o outro mude para beneficiar a gente. Nós temos que dar o primeiro passo. Então você tem que mudar a sua comunidade e não importa o tamanho da ação que você faça, o importante é que você faça algo que você consiga impactar alguém que está do seu lado e que esse alguém que está do seu lado vai impactar um outro alguém e vai impactar um outro alguém. E dessa forma a gente rapidamente cria um exército de agentes de transformação que levam o conceito de sustentabilidade, muitas das vezes até sem saber que está falando de sustentabilidade. Né? Por exemplo, você está comprar localmente, as pessoas, muitas das pessoas que estão envolvidas ali, não sabem que isso é um conceito da sustentabilidade. Ok, não tem problema nenhum. Mas faça, compre localmente para você fomentar ali aquela determinada região. E essa crise, né, esse antivírus que nós estamos aí, que na minha opinião, isso é um antivírus, porque a gente, de novo, eu falo isso desde o início, que essa pandemia ela é uma crise espiritual, né, que ela está nos fazendo rever os nossos conceitos, rever os nossos valores, e aplicar, né, esses conceitos e valores em cima daquilo que realmente
precisa ser feito, em cima dos valores fundamentais para a nossa existência. Então, de repente, nós nos vimos numa situação em que nós estamos sendo obrigados a conviver com as nossas famílias, a fazer um racionamento econômico, um racionamento de todos tudo aquilo essencial à vida, né? A maioria das pessoas estão sem trabalhar, estão sem produzir, não tem um recurso financeiro suficiente para se manter por muito tempo dessa forma. Então, de certa forma, a gente está tendo um aprendizado muito grande, e tudo isso que nós estamos vivendo agora remete muito à sustentabilidade, né? Que é a forma de você viver agora garantindo recursos permanentes, né? O sustentabilidade é isso, é o sustentar, é o criar, é o cuidar, né? É o permanecer, é fazer com que aquela condição permaneça também para as gerações futuras. Então é muito interessante isso, sim, mano, essa questão de você agir localmente. A gente viu nessa questão do compre local, a gente tem visto muitas ações de pessoas fazendo doações, recolhendo doações, levando doações. Nós vimos também muitas pessoas se oferecendo aí aos supermercados para aquelas pessoas que são grupos de risco. Essas ações, isso nos enche de energia, né? Para seguir e mostrar, gente, é isso, é assim que o planeta precisa girar. A gente precisa, de fato, ser mais... vou dizer, não, acho que o termo não é parceiro, mas eu acho que a gente precisa integrar mais com as pessoas, se preocupar mais com quem está à nossa volta e entender que aquilo que a gente faz impacta não só a gente, mas impacta o outro, né? E a gente precisa que o outro esteja seguro para que nós possamos estar seguros. Isso tudo é conceito básico da sustentabilidade. Então, é muito positivo. Eu acho que o crescimento do conceito de sustentabilidade nas pessoas, a importância que elas estão dando para esse conceito agora, eu acredito muito, sou um otimista de que a gente vai realmente passar por esse processo que estamos passando de transformação e vamos sair muito fortalecidos dele, mano. Eu acredito muito. E assim, eu queria pedir uma dica, né? Porque tem gente que está assistindo aqui e a gente sabe que isso tudo tem a ver com resgate. Você falou de espiritualidade, eu gosto muito de pensar nisso, assim. Quando a gente usa uma palavra, que essa palavra ela engloba o todo, né? Então, quando você fala em resgate, é resgatar aquilo que a nossa avó fazia. O resgate, quando a gente fala em algo espiritual, de volta, a gente traz essa ancestralidade que era conectada totalmente com a natureza, né? Que a Sim. gente reaproveitava as garrafas de vidro, serzia a roupa, porque a roupa não acabava, né? Você usava a roupa do irmão mais velho. Exato. Então, assim, isso tudo foi acabando e a gente foi entrando na era do plastificado, né? E voltando a essa história do resgate, tanto da ancestralidade quanto das culturas, né, também, e dos povos indígenas e tudo, que dica que você dá para as pessoas que ainda moram em apartamento? Porque assim, a gente está aqui como privilegiados, morando em casa, morando na natureza, né, perto de uma área de proteção ambiental. Então, assim, para a gente que fez o dever de casa, que despertou lá atrás, está um pouquinho mais fácil agora. Mas para quem está em casa, preso num apartamento, como que pode fazer a vida ser um pouquinho mais sustentável? Eu estou, só para constar, eu estou num apartamento. Estou aqui... mas você está em Itaipava, né? Tem muito verde aqui em É volta. verdade. Eu fico imaginando, inclusive, né, o quanto difícil está sendo para muitas famílias, principalmente por conta de relacionamento também, né? A gente tá vendo aí que teve um aumento muito grande em violência doméstica. Isso é uma preocupação. Eu acompanho muito esses dados, porque, inclusive, relacionamento é uma questão de sustentabilidade, né? Relacionamento família, marido e mulher, filhos, e o quanto deve estar sendo difícil para essas famílias passar por esse momento tão complicado. A questão do resgate, eu acho sim que a gente está vivendo esse momento. Em algum momento na nossa civilização, o homem passou a acreditar que ele não era parte da Terra, mas ele estava à parte na Terra, né? E absurdamente, em algum momento, nos fizeram acreditar
que nós éramos seres que habitavam um planeta como se nós não fôssemos desse planeta. E talvez por isso nós tratemos o nosso planeta de uma maneira tão rude, né? Tão rude que nós estamos passando o que estamos passando, né? Se a gente for imaginar hoje, quase 3 bilhões de pessoas não têm acesso à água, né, no planeta. Então, é uma coisa muito preocupante. Então, essa questão do resgate, realmente, eu acho extremamente essencial, fundamental. E a gente está voltando à época, né, das coisas simples, da vida de uma forma simples. Então, eu sugiro, e tenho feito, inclusive, dentro de casa, atividades com meus filhos. A gente faz separação de resíduos, né? E é interessante a separação dos resíduos, porque vamos olhar de uma maneira holística, né? Nós não estamos ali só pontualmente separando o que é orgânico, o que é lata, o que é alumínio, o que é vidro, enfim. Nós estamos ali fazendo uma ação conjunta, em família, interagindo, nos envolvendo. Isso passa para os nossos filhos, né, um conceito subjetivo e que eles não conseguem nem perceber, mas a afetividade, o carinho, né, aquele tempo que nós estamos ali. E aí a gente é obrigado, em alguns momentos, a pesquisar que tipo de material é feito tal embalagem. Aí nós vamos lá, vamos fazer isso junto para poder descartar no local certo, para poder... Outra coisa muito legal de se fazer, principalmente para quem tem filhos pequenos, é fazer uma hortinha orgânica, né? Eu fiz isso aqui na minha casa também. Você compra aquelas jardineiras, né? Ou faz jardineira com algum material, resto de material que pode ser feito, por exemplo, potinhos de sorvete, né? Aqueles potes de plástico absurdos, né? Que vão ser descartados de qualquer maneira, mas enfim, você pode usar aquilo para fazer um canteirinho. E aí nós plantamos aqui em casa, nós plantamos alface, abobrinha, tomatinho, nós plantamos manjericão. E o que é legal, que nós fomos fazer uma pizza ontem, nós fomos lá, buscamos um manjericão, aí a gente prepara a massa e fala, gente, isso é sustentabilidade? Isso é sustentabilidade, porque a gente está usando produtos orgânicos, porque a gente está separando os resíduos de forma adequada, estamos ensinando os nossos filhos a não deixar as luzes acesas, né, desnecessariamente, estamos ensinando aos nossos filhos para ter o uso consciente da água na hora do banho, na hora de escovar o dente, na hora de lavar uma louça. Nós estamos... Outra coisa muito interessante é o que você disse em relação às roupas, né? A gente está usando muito pouca roupa agora, né? Está todo mundo em casa. Eu vou te ser bem sincero, eu achei uma coisa assim, tão legal que a gente está sendo obrigado a se tornar sustentável dentro das nossas casas. Por quê? Você pode comprar roupa via web? Tá, você pode comprar. Para ir aonde? Né? Então, certamente, as Para pessoas... fazer live. Para fazer live, pois é. Mas então, certamente, né, mano, as pessoas diminuíram muito essas compras e estão começando a olhar para dentro e falar, gente, por que eu preciso de ter tanto se o que eu tenho já é suficiente? Né? Então eu tenho, de novo, a expectativa muito grande de que o pós-pandemia a gente se torne muito virtual no sentido de trabalhar, de fazer reuniões e tal, porque, sobretudo, isso vai ser muito interessante e importante, porque nós vamos ter menos veículos nas ruas, menos emissão de CO2, menos custo, enfim, menos uma série de coisas. Por outro lado, nós vamos escolher mais, né, aquilo que nós vamos fazer. Eu acredito muito que nós vamos ter mais qualidade de vida, no sentido de que, nesse momento, nós estamos aprendendo a entender, né, que o simples é o que nos conforta e é o que nos preenche. Eu acredito muito nisso. Então, dentro das nossas casas é muito simples fazer. Agora, é muito interessante que se faça realmente, porque a partir do momento que você começa a fazer essas ações, o quanto isso aproxima as pessoas uma das outras, o quanto isso, né, quanto afeto tem ali, quanto bem aquilo faz. E outra coisa interessante, que com tanta preocupação que nós estamos com relação, né, às doenças, às questões de trabalho, enfim, que todo mundo está vivendo, aquele momento que você está ali praticando sustentabilidade, pondo a mão em algo, por mais simples que seja,
você está tão conectado com aquilo ali que você consegue se desconectar dos problemas e estar ali, né? Porque como é comum hoje a gente estar aqui com a cabeça lá. Eu acho que esse momento é um momento da gente repensar isso também. A gente viveu agora. A gente sabe que o nosso cérebro ele não é programado para o presente, né? Mas a gente pode treiná-lo. A gente sabe que o nosso cérebro ele busca os acontecimentos anteriores para projetar os acontecimentos futuros. E ele não para aqui e agora. Mas quando você começa a parar o aqui e agora, você começa a se dar conta, né, de quanta correria a gente vive para quê? Em busca de quê? Né? Acho que a gente vive num modo tão automático que o parar, e a gente está sendo obrigado a parar, e muita gente está começando uma prática que eu sou um praticante também e estou evoluindo nesse sentido, que é a questão da meditação, que é uma prática de sustentabilidade também. Porque, gente, pense, ser sustentável é elevar a consciência, é você entender, né? Você enxergar o todo, enxergar o meio que você vive e tal. Então, se você tem ali um tempo que você consegue parar em si, já se considere de ser de outro mundo, né, mano? Para conseguir parar hoje, conseguir parar e olhar para dentro, porque a grande maioria das pessoas, sem julgamento, pelo amor de Deus, né, eu falo isso por mim, me incluo na grande maioria das pessoas, vivem no modo automático, num movimento, numa aceleração, porque, de novo, porque a gente vive num modelo econômico que é medido, a riqueza é medida pelo PIB, né? Quer dizer, só importa o lucro. Então, a gente está nesse processo de olhar para dentro, de praticar meditação, de estar em família e de ter essas práticas mais simples, né, que os nossos avós contavam para a gente. E a gente ficava ali imaginando como era a vida, e falava, gente, como era possível viver naquela época. E eu te falo de coração, deveria ser melhor do que viver na época de hoje, porque a conexão com a Terra era muito grande, né? E isso faz falta para todo mundo, com toda certeza. Isso é sustentabilidade. Eu estava dando risada aqui na hora que você estava falando, né? Quem vai me assistir depois vai falar louca, dando risada aqui. Mas eu estava rindo dos comentários, porque o pessoal já está fazendo escambo aqui da tua horta, pedindo para a Michelle separar manjericão. Gente, foi uma experiência tão gostosa, mas tão gostosa. E aí o meu filho, né, o Enzo, todo dia ele tem que ir lá, ele tem 8 anos. Todo dia ele precisa ir lá, aguar a horta. Aí a gente dá a ele responsabilidade, ele que cuida da horta. É muito interessante esse processo. E se você levar isso para uma proporção maior, é o que a gente faz nas organizações levando sustentabilidade, né? O cuidar, o porquê cuidar, o colher, o medir o que está se colhendo de acordo com aquilo que foi plantado, com aquilo que foi colocado. Se a gente fizer uma analogia, é isso, né? Se a gente for fazer uma comparação aqui... Isso que você tá colocando, aí a gente volta ao nosso modelo econômico, que é completamente insustentável, que Exato. É visto, né, como se fosse um empregador e um empregado como inimigos, como se você estivesse trabalhando contra muitas vezes, né? Eu lembro de trabalhar em empresa grande e as pessoas assim, eu vou imprimir mesmo, quem se dane, não sou eu que vou pagar. Quer dizer, não começa a pensar que se tiver um bom uso do recurso, aquilo pode gerar até uma participação de lucro depois, né? E gerar uma reserva para a empresa, para conseguir contratar mais gente. Então, assim, é um pensamento tão egoísta, tão mesquinho, e que pega, assim, eu acho que todas as pessoas, porque é contaminação pelo sistema mesmo, né? Da programação. Sim. Que, eu sou vítima do sistema, então tem alguém que quer se aproveitar de mim. Ou ao contrário, né? Eu tenho que aproveitar as pessoas e tirar delas tudo que elas têm, as horas todas de trabalho, 44 horas semanais, né? E se puder um pouco mais, né? E não pagar hora extra. Então, isso tudo que engloba essa parte do social, ela engloba o ambiental junto, porque é inerente. Se você está fazendo hora extra, as pessoas que estão lá não estão rendendo, então o social está comprometido,
o econômico está comprometido, você está gastando mais luz, né? Enfim, é tudo descompensa. E a pessoa, às vezes, não tem um raciocínio lógico porque não quer pensar no outro. Exato. Né? Enquanto o bem do outro faz bem para você também. E E aí muitas o Diogo vezes... até comentou aqui, quando falamos em sustentabilidade, devemos olhar também para dentro de si. Reconhecendo em si mesmo é um passo importantíssimo para alcançar um ponto mais sustentável. O Diogo ele tem uma empresa familiar linda. Conheço o que Diogo, chama, conheço a história dele. Conta aí, pode contar a história dele, é linda. que é a Razão Social, Moda Sustentável. E eles têm uma confecção familiar e que já trabalham também totalmente ancorados nos processos mais sustentáveis, né, com um custo todo transparente e usando matéria-prima também de baixo impacto. Então, O muito trabalho deles é bacana, lindo. Diogo, O trabalho deles é amigo lindo. aqui, É lindo, é lindo. dessa loucura do mundo da moda. A Luísa aqui já está trocando fruta, falou, pode vir aqui fazer feira. Aqui o pessoal todo já trabalhado na sustentabilidade. Não, pois é, porque olha só, imagina você que se nós agora, de repente, mudássemos o modelo econômico, porque, inclusive, eu acredito e falo já há algum tempo que a sustentabilidade vai se tornar um modelo econômico, de um capitalismo consciente, se é que é possível falar de capitalismo consciente. É uma discussão, né, mano, que a gente tem, aí nós vamos precisar de horas para chegar a uma Não, conclusão. aí vão até me excluir, aí vou até ser deletada, cancelada do rolê, porque eu não acredito nisso não. Eu já sou aquela já distópica total, que tem que construir tudo novo, acaba com isso logo. Não, pois é, mas o que a gente tem observado, né, assim, dentro de um cenário real, né, que está acontecendo, inclusive eu ouvi a Fê falando, a Fê Simon, né, e achei interessante a fala dela de que não adianta muito a gente ser, em alguns momentos, muito radical. A gente precisa encontrar um meio de fazer a transformação. E, às vezes, o radicalismo cria uma resistência e que prejudica o processo, ao invés de contribuir com o processo. Isso é meu ponto de vista, tá? Então, a gente observando hoje a questão da sustentabilidade a nível global, o como que há uma forte tendência de mudança, e não é pelo amor, já falei isso também outras vezes, é pela dor, mas o fato é que está acontecendo, é de que nós vivemos num modelo insustentável, isso já está óbvio, esse sistema que está aí está falido, né? Ninguém suporta mais a forma com que as pessoas lidam, né? Se dão, enfim. Mas, de fato, os grandes grupos econômicos começam a sofrer grandes prejuízos porque lá na outra ponta começam a surgir problemas tamanho como o que nós estamos vendo agora, né? Por conta de uma região pobre de um país, né, que não tem ali uma sanidade com relação a manuseio de alimentos e a consumo de alimentos, e não tem isso também por questões sociais. Vamos lá de novo, né? Impacto social, ambiental e econômico. Impactou, gerou prejuízos absurdos para todas as pessoas, todos os grupos econômicos estão fortemente impactados por conta disso. A Márcia Contadora, ela acabou de comentar aqui que ela queria muito que fosse lei que o balanço social também entrasse como norma para as empresas. Olha, mas eu vejo que existe, né, um movimento crescente nesse sentido, tá? Vejo que tem, porque, embora ele ainda não seja norma, já existem alguns bancos, algumas licitações que exigem um balanço social ou tem no balanço social um critério de desempate, por exemplo. Né? Uhum. Então a gente vê que há uma transformação, há realmente, de fato, uma mudança significativa. E aí eu estava falando em relação aos grupos econômicos, o BlackRock, que é o maior grupo econômico do mundo, eles administram um fundo de 7 trilhões de dólares, eles definiram que a partir de desde 1º de janeiro de 2020, nenhuma organização recebe um centavo deles se não tiverem práticas comprovadas de sustentabilidade em suas gestões. Por que eles fazem isso? Porque eles amam a sustentabilidade? Não. Porque se
porque se não fizer dessa forma, o capital deles vai estar em risco. Então a gente tem visto, de fato, as empresas que estão conectadas com o conceito de sustentabilidade começarem a serem muito valorizadas, né, nesse sentido, pelos grandes grupos econômicos e, lógico, e aí é o que causa o maior impacto, por nós, que escolhemos agora, temos o poder, nós temos o poder da escolha, nós temos o poder de veto. Como que eu veto? Eu não compro, né? Eu tenho o poder de não comprar. Aí eu te pergunto, mana, você hoje, quando vai comprar qualquer produto que seja, você pesquisa de onde vem isso? Ah, eu com certeza, né? Mas às vezes eu fico pensando assim, Gustavo, eu sei que a consciência tem crescido muito, até Uhum, porque quando eu fundei a Orgânica Moda, né, já há 11 anos, uhum. ninguém comprava porque era sustentável, comprava porque era bonito, e agora 99% compram porque é sustentável Olha que também, legal. né? Além de gostar, esse mudou muito né, Uhum, nesses 11 anos o comportamento. uhum. Mas quando eu chego, às vezes, em algumas realidades, assim, chego no Rio, tá? Vou Tá. visitar minha família, subúrbio do Rio. Isso tá longe, ninguém tá nem É, aí, sabe? Assim, eu é, falo, a minha mãe compra fruta fatiada na bandeja. é. E eu falo, eu sou chata. Então, assim, não acho mesmo que isso vai chegar nessa nossa geração aqui, né? Nessa nossa vida, a todas Uhum, as pessoas ainda não. Mas uhum, eu acho que, como as pessoas que estão tendo acesso a isso estão cobrando essas grandes empresas, uhum. com certeza isso vai acabar afetando. Então, Sim. assim, o pouco que a gente cobra está fazendo com que, por exemplo, várias empresas, vários supermercados estejam colocando alimentos orgânicos novamente no mercado, né? Cada Aham. vez está crescendo mais. Então, eu acho que, assim, realmente é uma tendência e que é Uhum, irreversível, né? Que vai começar a ampliar. Mas eu fico uhum. pensando quão cruel é o sistema financeiro hoje, porque Pois é, nem todo mundo tem escolha, né? É assim, pois ou é. você come o que o seu dinheiro dá para comprar, ou você Uhum. não come, sabe? É, Nem todo mundo pode escolher comprar, né, o que vai comprar. Às vezes a pessoa, não, pô, eu quero ter um presentinho para mim no final do mês, porque eu trabalho com 50 horas semanais, e sem contar a hora que eu estou no transporte público. Eu quero fazer um agrado para mim, então eu vou comprar, seja lá o que for, que veio da China, que é barato. Então, é. assim, tá? Por que que eu não eu tenho essa visão radical. Eu falo isso, o Diogo está aqui assistindo, ele fala, não acho isso. Eu acho que enquanto tiver essas grandes indústrias, tá? E esses grandes grupos que detêm esse poder, a coisa não muda. Por mais que eles fiquem atendendo o nosso pedido e tal, né? Ah, tem que ser sustentável. Eles não se atingem com isso. Então, eu acho que devia ter realmente uma revolução. Falar, não, ó, ninguém mais quer comprar nada de vocês, a gente aqui faz tudo. Por que eu tenho que vender através do seu portal, através da Amazon, através sei lá, da Americana.com? Eu vou vender Uhum, aqui. E as uhum, pessoas vão comprar porque me conhecem. uhum, Né? Então, eu acredito muito mais nesse processo e acho sim, tá? Eu sou radical nesse sentido, que eu acho que tudo que é grande é insustentável, até por uhum, conta da história do carbono, e uhum, não deveria existir ninguém bilionário no mundo, uhum, né? Porque uhum, enquanto outros passam fome. Então, nesse sentido, assim, eu sou muito radical, eu não consigo não ser. Mas uhum, dentro dessa radicalidade, tem coisas que a gente pode ir fazendo aos poucos, né? Para ir uhum, chegando ainda em algumas pessoas. Enfim, é só assim um devaneio mesmo, sabe? Mas eu acredito muito que isso tudo vai mudar, ainda mais agora, né, que tudo parou. Alguém tinha falado aí que, inclusive, o petróleo, historicamente, é a primeira vez que tem os navios de petróleo parados, né, e reduziu a extração de petróleo no mundo. E assim, eu não tenho poço de petróleo, você tem? Então, assim, isso está começando a mexer nos donos do poder. Sabe? Sim, Então, eu acredito muito que isso que você falou do antivírus, né? Ele é, vem para mexer as estruturas do sistema, exato. sabe? Então, eu não estou preocupada se o banco vai quebrar. O banco não vai quebrar, porque eles têm muito, entendeu? Então, se eu for escolher pagar alguém, eu vou pagar fornecedor que está precisando, eu vou pagar as pessoas, vou investir aqui. O Uhum, banco, ele vai se virar, né, sem a gente. Então, eu uhum, fico pensando nisso como um abuso global, né? Porque além de abusar dos recursos naturais, que eu nem vejo como recurso, eu vejo como natureza e que a gente se apossa, é,
além desse abuso todo, abusa da nossa vontade ainda de querer ter um pouquinho desses brinquedinhos, desses abusinhos, né? Uhum. Pagando a gente por um mal que é feito pra gente mesmo. Pra gente mesmo. Então, acho que essa consciência, assim, eu fico pensando que, aí que nem a Michelle estava falando aqui no comentário, é autoconhecimento. Você vai ver que você não precisa de nada disso para ser feliz. Uhum. Sabe? Não precisa. A gente tem aqui, né? Tem que aproveitar a tecnologia do celular, porque senão a gente não estaria aqui. Uhum. E vai ter que ter um equilíbrio, a gente vai ter que encontrar isso. Mas... eu acho assim, que você está coerente, né, com o que você está dizendo, e a gente tem um problema realmente econômico para resolver, né? A questão social e econômica, que de fato a grande maioria da população mundial ela está buscando sobrevivência. E você não vai conseguir, para essas pessoas, fazer com que elas entendam o conceito de sustentabilidade, sendo que nesse momento elas estão buscando sobrevivência. Como é que você vai entrar em algumas comunidades do Rio, por exemplo, onde você não tem água, você não tem esgoto tratado, a segurança, a saúde não chegam ali, a educação muito pouco. Como é que você vai falar para alguém não jogar lixo num lugar que não tem para onde jogar, né? Então, assim, pensando nesse sentido, a gente precisa sim entender que é preciso resolver um problema social antes, ou antes não, em paralelo, né? Não tem como a gente parar o resto do mundo, né, da vida para resolver isso. Existem muitas pessoas no planeta que estão buscando sobreviver, né? Não estão nesse momento pensando em progredir, em avançar, em crescer, elas estão buscando sobrevivência. Para essas pessoas que estão buscando sobrevivência, é muito difícil você abordar qualquer tema que não seja imediatista, né? Que não seja uma solução para agora. O que eu faço para agora? Né? Como eu vou conseguir me alimentar amanhã de manhã? Como eu vou alimentar meu filho amanhã? Como eu vou poder fazer com que a minha família tenha uma vida digna agora? Né? Para essas pessoas é muito difícil, eu diria quase impossível, que você possa levar alguma questão relacionada à discussão, né? Uma discussão em relação ao tema sustentabilidade e exigir delas qualquer resposta, né? Que possa ser uma resposta coerente com aquilo que a gente precisa que o planeta tenha. Por outro lado, eu acho que esse desafio é um desafio que precisa ser dividido não só com os governos, mas também com as organizações. Elas precisam. Eu não vejo hoje, dentro do cenário que a gente vive, condição alguma de nenhum governo, e aqui não estou falando de política, estou falando de nenhum governo, resolver os problemas sociais do nosso país se não houver o envolvimento privado dentro disso também, uma iniciativa privada. Então, quando a gente fomenta políticas de sustentabilidade para que as organizações possam usar o balanço social delas, por exemplo, né, para a obtenção de alguns benefícios em troca daquilo que elas fazem para a sociedade, é possível sim a gente avançar muito nesse sentido de melhorar, né, dar condição de vida adequada para certas comunidades. Então você pode direcionar, por exemplo, você pode pegar aí as empresas de Itaipava, por exemplo. Itaipava a gente vive numa bolha, na verdade, né? A gente vive em outro mundo aqui, né? Somos extremamente privilegiados pela região que a gente vive, mas se a gente imaginar que quantas empresas existem ali no Rio de Janeiro, em torno de comunidades pobres, né, que poderiam destinar parte dos seus recursos, parte do seu lucro, e uma parte significativa do lucro que não ia impactar em nada na vida das pessoas, né, assim, no sentido das pessoas que eu me refiro, dos acionistas, né, dos donos dessas companhias, mas ia impactar muito na vida das pessoas que fazem essas empresas funcionarem, né? Então, acho sim que precisa haver políticas envolvendo mais as organizações, no sentido das organizações participarem mais das ações de melhoria de vida das regiões onde elas estão inseridas, principalmente. Isso é sustentabilidade, né?
É a gente promover o social em torno de uma determinada organização, uma vez que a organização está ali e depende das pessoas daquela região para poder continuar prosperando. Nesse sentido, mano, eu vejo uma solução, lógico, a longo prazo, né? A gente tem muitos problemas sociais, mas se a gente começar a fomentar isso, e como a gente fomenta, de novo, nós temos o poder de veto. A gente pode vetar, eu não compro, e aí? Ah, eu quero comprar de uma determinada marca. Tá, peraí, mas as pessoas que estão lá, eles não podem fazer isso. Tá, mas eu posso, então eu tenho obrigação de fazer. Se eu posso escolher, se eu posso reclamar, se eu tenho essa visão da coisa, e não faço nada para mudar, o errado sou eu. Não é ele que está lá tentando só sobreviver, em busca de sobrevivência e realmente não tem nem condição de pensar em sustentabilidade. O errado somos nós, que temos poder de fazer isso e não estamos fazendo. A partir do momento que a gente começa a fazer, que a gente começa a cobrar, eu tenho visto algumas pesquisas dizendo que um dos maiores impulsionadores de implementar políticas de sustentabilidade nas empresas é a pressão da sociedade, a pressão do público que consome daquela marca. Então a gente tem um poder que a gente desconhece. Só que a gente precisa exercer esse poder. E precisamos mesmo. E aí entra lá no início da nossa conversa a questão da gente se tornar cidadãos, né, mais conscientes, cidadãos com nível de consciência elevado, no sentido de poder promover, né, no sentido de poder promover o conceito de sustentabilidade. Porque se nós, de novo, temos essa consciência, nós temos essa obrigação, nós temos a missão de fazer isso. Eu Concorda? gosto até, Gustavo, dentro disso, assim, só para eu deixar claro de que tipo de organização que eu estou me referindo, tá? Quando eu Tá, falo claro. grande empresa, não é uma grande empresa que tem 200 funcionários, não, tá? Que ainda assim tem ali, atinge uma determinada comunidade. Quando eu falo grandes grupos, são essas pessoas que detêm o poder, são os É. bilionários, né? Os trilionários. Então, eu fico pensando assim, né? Como tudo no macro é igual no macro e no micro, é como se fosse entrou na minha casa um bandido, ele quebrou tudo, ele bateu na minha família, mas depois ele se arrependeu e aí eu dei casa, comida, roupa para essa pessoa e fui dando tudo para ele e a partir daí eu deixo que ele faça as coisas porque ele disse que mudou. E aí, Uhum. beleza, tá? Ele mudou. Só que ele vem de vez em quando, ele fica agressivo ainda, entra na minha casa, quebra uma coisa ou outra, sabe? Suja as coisas. E isso, para mim, esse comportamento abusivo é o comportamento desses donos do poder. Então, Sim. toda vez que eu falo para esses caras que, poxa, você faz isso tudo com o planeta, você faz isso tudo com essas pessoas todas que dependem de você e que estão vivendo em nível de sobrevivência, né? Que não Uhum. sabem nem o que vão comer amanhã. E aí a gente Uhum. continua incentivando essas pessoas, escolhendo comprar delas. E pior do que isso, não digo nem só comprar, tá? A gente tinha que estar cobrando que eles revertessem o lucro deles para Isso. regenerar tudo que eles Concordo. estragaram. Concordo. Né? Então, assim, esses dias eu vi um texto da Marina Colerato, que ela é assim, também coloca, desculpa o termo, a merda no ventilador, né? Falando, acho que do Neymar, que doou, sei lá, doou, não sei, se juntou com outras pessoas para fazer uma doação. Cara, a doação é tipo assim, 0,01% do que ele tem. Cara, Uhum. o cara, sabe, ele ganhou todo o dinheiro que ele tem, perdendo o gol aí, sei lá, fazendo o trabalho dele, mas que, honestamente, é irrelevante comparado ao trabalho de tanta gente que está aí, né, sacrificando sua Sim, vida lógico. na saúde. Lógico. Aí vai doar 0,001% do que ele tem. Eu teria vergonha, entende? Então, acho que esse momento é o momento da gente cobrar essas pessoas e falar e começar a fazer campanha. Né? A Giovana Nader começou a fazer, inclusive, a campanha que é ativista de sofá. Vai lá no Twitter dessas pessoas, vamos fazer campanha e ficar pedindo. Falando, e aí, cara, vamos lá, vamos doar. Que, na verdade, não é... vamos reverter o lucro exponencial que Reverter. você teve em recurso para as pessoas que estão aí te dando essa possibilidade de ter esse privilégio, né? Eu fico pensando Pois assim, por é. isso que
Eu sempre falo assim, eu sou radical, mas é porque, assim, às vezes tem hora que não adianta a gente ficar tomando aspirina quando você está ali É, todo tomado de vírus, de bactéria, e tem que eliminar aquilo. Não tem jeito, né? Não tem adianta tapar o razão. sol com a peneira. Não, tem razão, e a gente precisa responsabilizar mesmo as pessoas na proporção, né, que lhe cabem, né? Se de fato as pessoas, esses grupos, se de fato esses grupos eles enriquecem as nossas custas, né? Eles precisam participar economicamente da regeneração daquilo que eles estão promovendo a nível de impacto. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Para que isso aconteça, a gente precisa amadurecer as nossas legislações, né, a nível Brasil, e cada país aí com seus problemas, mas a gente precisa de fato, sim, fazer com que essas organizações elas se responsabilizem dessa forma, e participem dessa forma. De novo, eu vejo, sim, um avanço com relação a isso nas questões de sustentabilidade, na medida em que as organizações elas passam a ter alguns benefícios né, em relação às questões que envolvem as questões sociais e ambientais em que elas promovem, mas ainda é muito pouco, é muito tímido, realmente. Eu acho que precisa ser uma coisa mais efetiva, porque a gente destrói o planeta numa velocidade tão grande que se a gente ficar tampando com band-aid, né, essa destruição, a gente não vai conseguir reverter nunca. Né? Se a gente não tivesse aqui agora, nessa pandemia, a meta 2030 da ONU, da Agenda 2030, ela não seria alcançada. Né? E aí a gente precisa entender como que vai ser o pós-pandemia para entender realmente se nós aprendemos com ela ou não. Porque não vai adiantar nada do ponto de vista ambiental se as empresas, se os grandes grupos que tiveram seus prejuízos nesse período quiserem imprimir, né, imprimir um nível, né, uma velocidade para recuperação desses recursos financeiros que foram perdidos. A gente pode ter... Isso aconteceu em 2009, na crise de 2009, e você teve uma queda lá da emissão de CO2 por conta da crise, e no ano seguinte, pós-crise, você teve o dobro da emissão. Então, a gente precisa, sim, voltar para um novo normal, mas a gente precisa voltar com todo o aprendizado que nós estamos tendo agora, porque senão nós vamos passar por pandemias cada vez maiores que essas. Não é verdade, mano? Com certeza. E acho que, assim, realmente é um chamado, né? Porque a gente que é aqui desse grupo de pessoas mais esotéricas e holísticas está esperando um evento há muito tempo, né? Um grande evento que iria mudar de maneira coletiva a consciência das pessoas. E se esse evento não for esse, eu tô até com medo do que vai ser. Se for pior do que isso, né? Assim, em nível global. Então, eu acho que realmente é um grande chamado para todo mundo ter um pouquinho mais de consciência, né? E dentro disso, assim, ainda, eu falei que eu sou radical e tudo, né? Mas eu acredito muito que dentro disso, quando você está lá conectado com as coisas e você entende a origem, né? Você entende que você tem que saber de onde veio, como tudo Exato. veio, quem fez, o que acontece, qual é a vida útil depois, né? Como que é o descarte correto. E depois do descarte, o que acontece com isso? Então, assim, apesar da gente morar num lugar que é um santuário natural, né? Todos os lixos que a gente, recicláveis, que a gente manda para coleta seletiva, eles não são processados aqui em Petrópolis, não tem esteira de reciclagem em Petrópolis. Pois E é. pior, não é nem no estado, vai para São Paulo. Então, tinham 2 esteiras de reciclagem há anos atrás que foram incineradas. Pois é. Então, assim, não tem sentido, sabe? Eu vejo isso, que um político entra e não dá continuidade às coisas boas que o outro político estava fazendo. Joga fora aquilo tudo, né? Então, assim, às vezes demite o cara que era o único que sabia como fazer aquela esteira funcionar. Estou falando da esteira, mas pode funcionar para todas as outras coisas, né? De Sim, órgãos sim. públicos que a gente sabe que é assim que funciona. E aqui a Luísa está aqui, que é vice-presidente do Projeto Araras, está aqui que não me deixa mentir. Quanto projeto que é interrompido
porque saiu um prefeito, entrou outro, e a gente não consegue continuidade, e aí ficam empurrando 4 anos, sabe? Para chegar no final, falar que vão fazer, e aí esperam a reeleição, aí não entram de novo, e aí fica aquela coisa, ano após ano. E isso estou falando foi principalmente um projeto que a gente está fazendo um biodigestor aqui em Araras para evitar a contaminação do rio, né? Porque esse rio é um rio que abastece boa parte da cidade e abastece, inclusive, enfim, outras cidades. Muita água nasce aqui, né? E as águas de nascentes já estão sendo poluídas, porque está contaminado com esgoto, Que mas a triste, população né? não tem o que fazer. A população, uma população de comunidade, não tem muito o que fazer, porque o lugar, né, a geografia do lugar não permite que seja feita fossa. Então precisa ter um biodigestor. E aí, sabe, não é interesse do poder público, né? Porque não dá voto, enfim, não Pois é. sei. A gente fica pensando nisso, e a gente tenta reunião com o prefeito, ele vai, faz discurso, aí vai no palanque e fala, olha, estamos saindo daqui com a reunião marcada. Aí a gente fica tentando marcar e nunca mais fala. Então, é o tipo de coisa que tem que ser dita, sim, sabe? Porque a gente não está mais na era de ficar fazendo política de Claro, aparência. E eu acho que claro, isso, inclusive as empresas, né? E agora ainda claro. aproveitando essa minha vibe, que hoje eu tô radical. Vamos lá, aproveita. Empresas de moda aí, né? Que é um nicho que eu tô inserida, fazendo máscara para reverter uma parte para a comunidade em cesta básica, cobrando R$ 150 uma máscara. E aí a gente fala, cara, poxa, essa empresa não podia simplesmente doar máscara, doar a cesta básica, é empresa milionária, sabe? E aí, assim, e foi vendida, tá? Foram todas vendidas assim, num dia. Né? Enquanto a costureira que fez aquilo, sabe lá Deus quanto que tá ganhando. Então, é esse tipo de coisa que a gente não devia mais aceitar, sabe? Você ficar um pouco mais esperto. Pois é, mana. Mas eu acho que eu concordo com você e acho que, de novo, isso tudo vai partir do momento em que houver uma consciência coletiva, né? Uma evolução no nível de consciência coletiva. Eu concordo totalmente com você em todos esses aspectos e entendo a sua angústia em relação ao tema. Eu também vivo muito angustiado no sentido de que a gente está, pelo fato de trabalharmos com o que a gente trabalha, pelo fato de estarmos envolvidos, não por uma questão econômica, mas por um propósito de vida, por algo muito maior, né? Por sermos apaixonados pela terra, por sermos apaixonados pela forma, né, com que a gente precisa lidar com o planeta, e a gente enxerga que políticos fazem dessas ações, fazem palanque dessas ações, mas não dão a menor importância para isso, porque isso não gera voto. As organizações que têm recursos para investir nisso preferem não fazer, e quando fazem, investem mínimo e gastam 10 vezes mais em ações de publicidade para dizer aquilo que foi feito, que na realidade não deveria nem ter sido feito. Realmente, todas essas ações me levam de novo, a pensar que essas ações acontecem dessa forma porque nós consideramos a riqueza, né? O PIB como fonte, como indicador de riqueza, né? E não a forma responsável com que a gente lida, não a forma com que a gente pensa em fazer com que as próximas gerações tenham os mesmos recursos que a nossa geração. Isso passa a ser subjetivo. Isso só tem importância a partir do momento em que está se gerando lucro. Então você cria uma consciência em cima desse tema muito irrelevante para a maioria das pessoas. Por quê? Porque isso é algo que, de fato, deveria ter relevância maior, porque é isso que garante a sobrevivência da nossa espécie, que está ameaçada, né? A gente está vendo aí, por conta dessa pandemia, está ameaçada, mas isso é um tema menos importante. E olha que absurdo. E eu fico tão chateado nesse sentido também. Muitas vezes, tem algumas pessoas que eu busco
levar o tema, conversar sobre o tema. Tenho até uma amiga que eu faço serviços para ela na empresa dela, transformando em sustentável. E essa semana eu até falei com ela que ela, só trazendo aqui para você ver a questão, uma pessoa que trabalha com ela teria que entrar em contato comigo para a gente discutir algumas coisas relacionadas à sustentabilidade. E essa pessoa marcou comigo 3 vezes e não compareceu às reuniões online. Ok. E aí, olha o que eu estou querendo dizer. Olha como é tratada o tema sustentabilidade dentro de uma organização, né? Se fosse importante para essa pessoa, ela deixaria de comparecer a 3 reuniões? Não. Eu simplesmente imagino que a sustentabilidade para ela é algo irrelevante. Só que quando ela tem aumento da conta de energia, né? Quando ela tem falta de água nos processos de produção dela, quando ela tem uma equipe desmotivada, quando ela tem uma rotatividade de colaboradores, quando ela tem uma auditoria ou uma multa ambiental, aí ela se preocupa. Aí eu te pergunto, se ela trata a sustentabilidade dessa forma, né, com tamanha relevância, ela não consegue, de fato, relacionar que o custo energético alto, que a falta de recurso hídrico está relacionado à sustentabilidade. Olha que absurdo. Aí você conversa, por exemplo, com o pessoal da rede de hotelaria. Estou falando exemplos reais que acontecem comigo. Falar, a sustentabilidade ainda é um tema para daqui a alguns anos. Falar, tá. Como é que foi o mercado hoteleiro em Petrópolis em janeiro? Fala, desculpa a palavreado, gente, mas foi uma merda. Por quê? Porque choveu muito. E não é a época choveu semanas. E a gente aqui chove no verão, mas chove final de tarde, aquelas coisas todas. Você consegue relacionar essa mudança climática, crise climática, poluição, o planeta todo desajustado e essas chuvas? Realmente, pois isso é uma questão de sustentabilidade, porque ninguém está fazendo nada. Então, a gente não vai conseguir, nesse cenário, a gente não vai conseguir mais ter uma previsibilidade de época que chove, de época que é calor, de época que é frio. Aí, de repente, você vai ter culturas, e a gente tem já pesquisas indicando que a partir de 2050, na forma com que a gente lida hoje, a temperatura na Terra já vai estar tamanha que a gente não vai conseguir plantar nenhum tipo de grão. Aí você imagina, isso não está relacionado com sustentabilidade? Claro que está. E o que está faltando para as pessoas entenderem que jogar o lixo de qualquer forma, lançar qualquer tipo de resíduo em água potável, não está nem aí para o esgoto de comunidades sendo lançado no rio? Por que as pessoas não estão preocupadas com isso agora? Não dá para entender. Aí a gente que consegue entender isso, a gente fica em paranoia. A gente fica enojado dos políticos. A verdade é essa, fica enojado dos políticos. A gente fica enojado de alguns empresários que ainda acham que o lucro tem que valer a qualquer preço, né? Que não está nem aí, que continua poluindo. Gente, a gente anda aqui em Petrópolis, tem dias que a água do rio está vermelha, de tanto corante que tem na água, né? Enfim. E de onde vem isso? Porque todo mundo sabe de onde vem, inclusive a prefeitura. E por que não fiscaliza? Porque... Olha, Gustavo, desculpa interromper, mas eu tive uma reunião, foi no ano passado, que era uma incubadora do Sebrae, e aí tinha uma pessoa representando a prefeitura, eu prefiro não citar o nome, para não ficar chato, mas eu fui lá falar com essa pessoa, né, a respeito das empresas de moda que tem aqui, que é conhecida a cidade pela Rotereza, né, em como a gente podia, de repente... incentivar que fosse feito um trabalho de desfibrilagem, né, de desfibragem, que é tirar, transformar todos os retalhos em fio de novo e retecer. Porque hoje no Brasil só tem uma empresa que faz isso, que é em São Paulo. Eu falei, olha o potencial, a gente podia trazer isso para cá, para Petrópolis. Ele falou assim, não, a gente não tem interesse não, a gente não quer saber de moda, a gente quer saber de cervejaria. Eu falei, assim, eu não tive nem... Eu falei, mas como assim? Né? E era uma pessoa que foi representando inovação. Aí eu falei, mas o que tem de inovação nisso? Não, porque é isso que traz turista para cá, para a cidade. Então, é nisso que a gente vai investir. Aí eu falei, e tem alguma análise dos recursos hídricos da cidade impactados pelas cervejarias? Ele ficou me olhando.
Aí depois ele falou assim, não, mas olha, você sabe que na última Bauerfest a gente reciclou 90% de todos os resíduos da Bauerfest. E já foram feitos uns trabalhos também de redução de lixo e não sei o quê. Naquela hora eu falei assim, tá, mas é só na Bauerfest, né? E no resto do ano. E como é que ficam as pessoas que dependem da indústria da moda? Porque assim, nunca teve incentivo nenhum na cidade. E mesmo quando tinha incentivo, era isso que você falou aí do Rio ficar atingido, né? As pessoas que trabalham, eu não sou da cidade, né? Eu moro aqui tem 12 anos. Mas as pessoas que são falam isso, que lá no Alto da Serra, o rio ficava azul, ficava vermelho, dependendo do dia da empresa que estivesse descendo, né? Pois é. Então, tudo é sustentabilidade. A pessoa não entende, né? Quando a gente fala social, quer dizer o quê? Se você não é um ser sociável, se mata, cara. Fica aí trancado em casa, porque não é possível. Ninguém vive sem ser em sociedade, né? Porque a gente depende do que o outro produz. Né? Lógico, Quando fala lógico. em ambiental, tudo é ambiental, né? Se você escolhe para sua casa revestir sua casa de alguma coisa que seja tóxico, você vai ficar doente. Então tudo é ambiental. Né? E o Lógico. econômico, é você melhor do que ninguém também aqui para citar, né? Que como otimiza a sua saúde, a Lógico. saúde das pessoas à sua volta. Então, tudo envolvido, né? Mano, eu visitei um shopping center em São Paulo para a gente fazer um trabalho de gestão hídrica. Eu não vou citar nome também por uma questão ética, mas só para você ter ideia, a conta de água desse shopping é R$ 1 milhão mês. R$ 1 milhão mês. Aí eu falo assim, poxa, para quem gasta R$ 1 milhão por mês, você deve ter aqui um sistema de gestão e monitoramento de água absurdo, né? Não, não tem. E planilham todo o custo hídrico em planilha de Excel. Fala, gente, aí fala, tá, o que tem a ver a sustentabilidade com isso? Vou dar um exemplo claro. A sustentabilidade entra aqui para monitorar o seu consumo. Aí nós vamos tentar entender como que você consome isso, o que está sendo feito para você fazer o uso desse recurso de forma racional. A partir do momento que você faz monitoramento, você consegue enxergar, né, os seus custos, né, com relação a esse recurso, né, e os picos de uso, né, as baixas, ok. E aí, a partir desse momento, você vai entender se pode fazer algo para você poder reduzir o uso desse consumo. Ok. Se eu consigo reduzir o uso do consumo, eu consigo evitar desperdício de água. Onde eu faço isso? Gente, é muito simples. Vamos nas torneiras. Onde é que a água vai dentro de um shopping center? Ela vai na torneira dos banheiros, ela vai na torneira dos restaurantes, ok. Então vamos lá, olha que coisa simples. Aí a gente começa a fazer isso. Quando você começa a fazer esse tipo de trabalho, você começa a monitorar, você começa a medir, né? Medir, monitorar, e aí você consegue fazer ações específicas. Mano, tem locais que a gente consegue reduzir em 40% o custo de água, em 40%. E não é fechando torneira, não deixando usar água, porque isso daí não é uso eficiente. O uso eficiente é você continuar produzindo o que produz, gastando menos. Então, quando a gente implementa isso em todos os tipos de recursos, seja na água, seja energia, seja em todos esses lugares, você está contribuindo para com o meio ambiente e economicamente você está gastando muito menos, né? Porque não importa se você vai ter o dinheiro para pagar a conta, o que importa é o tanto de recurso que você está desperdiçando e que está fazendo falta para alguém em algum lugar, né? A gente tem ali, a gente sabe que o Brasil tem 12% de toda a água doce do mundo, né? E tem só 2,7% da população. Quer dizer, a gente tem mais água, teoricamente teríamos mais água do que não, nós temos muito mais água na proporção do que população, né, comparado mundialmente. Só que 80% da nossa água está na Amazônia. Quer dizer, então aqui no Sudeste, se a gente for fazer cálculo, vai estar faltando água. Eu fiz uma live terça-feira com a Ecoar, que é de Curitiba. O Paraná está passando pela maior crise hídrica dos últimos 40 anos. Ninguém está falando isso, né? Só se fala de Covid agora, só se fala de problemas políticos, né? Enfim. Mas olha só, a gente tem um problema muito grave para resolver. E como que a gente resolve? Transformando a gente. Não adianta, eu não vou conseguir
fazer com que a Mana se torne consciente. Mas eu vou conseguir levar informação para a Mana. E aí ela vai lidar com aquela informação e aí ela vai fazer sentido para ela, né? A informação vai fazer sentido para a Mana, porque ela é preocupada com essas questões. Fala, nossa, Gustavo, isso faz É, sentido para mim. Então, se faz sentido você para tá falando você... isso, Gustavo? Eu me lembrei de uma coisa que foi assim, só uma lembrança aqui de infância. Eu fiz, quando eu era pequena, eu fui fazer catecismo. E aí Tá. eu sempre fui questionadora, né, e tal. Eu perguntei para a professora de catecismo se a pessoa que cometia um pecado sem saber que era pecado, se ela ia para o inferno. Ela falou assim para mim, não, só é pecado quando você tem consciência que você está fazendo errado. E eu fiquei guardando aquilo para minha vida, assim, sabe? Então acho que tem a ver com essa informação que você falou agora. Se você passa a Totalmente. informação para a pessoa e ela sabe que é errado, ela pode até demorar um tempo para processar, para conseguir ter uma mudança de hábito, mas ela vai Sim. começar a fazer com culpa. Ela vai, droga, eu tô fazendo isso aqui, né? Começa a ficar com uma pulga atrás da orelha e tal. Então, só Amanda, essa. vai chegar o momento, eu não sei quando que vai chegar esse momento, mas eu já estou nesse momento, e acredito que você também esteja, que a maioria das pessoas aqui também esteja, que comprar um produto que não seja de uma origem, de uma empresa, né, engajada com as causas de sustentabilidade, vai ser tão vergonhoso como comprar um produto de origem ilícita. Eu quero ser otimista de pensar que a gente vai chegar a esse momento muito rápido. Eu acho que já temos algumas pessoas. Eu, por exemplo, hoje, eu não consigo comprar certas marcas. Eu não consigo. Eu já não consigo comprar, né? Eu vi hoje, por exemplo, numa lata no supermercado eu posso falar nome aqui, que a empresa é muito grande, da Nestlé. Precisamos repensar nossas embalagens, né? Quer dizer, a minha vontade é de falar, cara, vocês precisam repensar, mas o primeiro a fazer isso precisa ser vocês mesmo, porque a Nestlé hoje é a empresa que mais polui. Fizeram uma pesquisa, a empresa que mais encaminha resíduos para o mar é a Nestlé. Então você imagina, a nossa lata de Nescau usa produtos recicláveis. E eu sou um curioso, e aí eu vou ler, eu quero entender. Aí eu pego lá, poxa, uma lata daquela, que a tampa é de plástico, e a lata de alumínio reciclados, ele possui 17% de produto reciclado. Mas, peraí, a Nestlé, a maior empresa de alimentos do mundo, ela poderia estar fazendo o quê? Poderia estar fazendo uma lata totalmente diferente. Ela podia estar colocando, né, parte do lucro dela a desenvolvimento de pesquisas, né, que a gente precisa que sejam realizadas para poder minimizar o impacto. Por quê? Porque ela só é a maior empresa do mundo porque as pessoas compram os produtos dela. Só que a partir do momento que as pessoas começam a ser impactadas negativamente pelo produto delas, espero eu que as pessoas comecem a cobrar dela. Estou falando para deixar de comprar a Nestlé, mas pega o telefone ali, gente, liga, reclama, manda e-mail. Eu acho que é eu fazendo, é o outro fazendo. É assim que a gente vai mudar, né? Então a gente precisa, sim, de novo, isso aí que você falou, mano, é perfeito. A pessoa, a partir do momento que tem a consciência de que está fazendo errado, aí ela precisa passar por um processo em algum momento. A que não sabe, ela realmente não pode ser culpada. Então, o que a gente tem que fazer? Qual a nossa missão? Levar conteúdo. É isso que a gente está fazendo aqui agora, batendo esse papo delicioso, levando conteúdo. Simplesmente isso, né? Esperando que esse conteúdo toque as pessoas, pelo que eu estou vendo aqui, as pessoas comentando, conversando, fazem muito sentido, né? Fazem muito sentido o estudo que a gente está falando na vida delas. Estou vendo, inclusive, uma pergunta aqui, ó, contabilidade e sustentabilidade. Conhece as empresas B? Conheço, né? As B Corporate são as empresas engajadas com causas de sustentabilidade, é uma certificação mundial, né? No Brasil já chegou há algum tempo, mas agora está ganhando muita força. Agora, é muito importante que a gente entenda também que essas certificações, seja a B Corporate, seja a ISO 14001, elas podem certificar alguns processos, não a marca como um todo.
né? É muito importante a gente avaliar isso. E, lógico, vamos aplaudir as empresas que já estão certificando alguns processos e que elas estão entendendo que elas estão num caminho, né, de mudança. A gente também não pode querer exigir delas, que funcionou há anos e anos de uma forma, achar que da noite para o dia elas vão mudar completamente a forma de agir. Eu, de novo, sou um otimista e acho que todas as empresas que estão buscando entrar no caminho da sustentabilidade, mesmo começando com um passo, vamos dizer, um passo sutil, ainda tímido, mas já é uma mudança, né? Agora, lógico, nós precisamos de uma mudança de impacto. Nós precisamos de uma mudança de impacto, né? A gente precisa, sim, da mudança, que a mudança seja maior. Só que, realmente, se a gente começar com as mudanças pequenas, a gente vai estar proporcionando, a gente vai estar fomentando, criando ferramentas, recursos, opiniões, para que a gente possa, né, dentro desse contexto, estar cada vez mais exigente e fazer com que o mundo se transforme. Eu acho que o caminho é esse. A sustentabilidade, para mim, é isso. Né? Concordo totalmente, Gustavo. Tinha mais uma pergunta aqui, estou tentando achar, Tá. que perguntava o seguinte, eu lembro mais ou menos, assim, que era, o que você acha de países que estão tomando posições nacionalistas nesse momento, ao invés de posições mais globais? Deixa eu confirmar se era essa a pergunta. Era isso sim. O que assim, você acha disso? A gente precisava entender melhor a pergunta, no sentido de, né, que tipo mais específica, para a gente não correr o risco de generalizar, né? Mas se eu entendi bem, né, eu acho o seguinte: nós temos, nesse momento, se for relacionado à pandemia, por exemplo, é importante ressaltar que cada país está tomando suas precauções com base naquilo que eles acreditam ser o melhor para eles. Nesse momento, tomando medidas de fechar fronteiras, né? E isso, de certa forma, já estão até reabrindo agora, né? Mas isso, de certa forma, impacta muito na economia, no consumo, né, desses países. Então, nesse momento, realmente, se você falar em importações, exportações, pode ser sim que medidas que protejam a indústria local, né, nacional, no sentido de fazer com que essas empresas não morram, né, não deixem de existir. Nesse aspecto, eu acho muito positivo. É o que a gente está falando de comprar local, né? Pensar assim, poxa, aqui no Brasil, vamos evitar de comprar de marcas estrangeiras? Vamos evitar, vamos fazer com que a indústria nacional se fortaleça. Isso é positivo nesse aspecto? Eu, particularmente, acredito que seja muito positivo. Tá? Em relação aos cuidados de saúde com relação à pandemia, de novo, cada país está tomando as suas medidas. E eu acho que a gente precisa ter muito cuidado na questão do julgamento de que o que a Itália fez, ou a Espanha fez, ou a Inglaterra fez, ou os Estados Unidos fez, o Brasil está fazendo. Existem muitas questões culturais, muitas questões sociais, muitas questões climáticas que impactam totalmente, né? Que impactam todo. Porque você imagina, mano, nós ficarmos, acho que hoje a gente está no 72º dia de confinamento, né? De distanciamento. Você imagina que eu ficar aqui, né, na minha casa, você na sua casa, no ambiente em que a gente está, é uma realidade. Tá? Agora, você imagina as pessoas que moram, estou citando aqui, não desfazendo dos lugares, né, mas uma questão lógica. As pessoas que moram no Vidigal, as pessoas que moram na Cidade de Deus, as pessoas que moram, né, em lugares totalmente desfavorecidos, onde você não tem segurança, energia, você tem 8, 10 pessoas dentro de 20 metros quadrados, as pessoas vão abrir a geladeira, não vão ter o que comer. Então, tem que ter muito cuidado e muito critério, né, pela forma com que a gente coloca essas coisas, porque, de novo, a gente vai cair naquele problema que a gente falou lá atrás. Tem pessoas que estão preocupadas com a sobrevivência. E aí, o que é o Covid com relação a tudo aquilo que as pessoas já vivem no dia a dia nas favelas onde moram? É algo a mais, né?
E, de novo, eu tenho muita preocupação com isso, não defendo, não trago política para as minhas discussões, mas eu acho que é uma questão social. Então, não dá para a gente comparar o que o Brasil está fazendo com outros países estão fazendo, não dá para dizer se aqui é melhor ou pior, porque é preciso, sim, a gente entender quais são as características locais e tentar preservar, sobretudo, a saúde, a segurança, né? Mas as características locais é que vão influenciar totalmente nas tomadas de decisões. Então, proteger a indústria nacional, agora, aliás, sempre é bom, né? Sempre é positivo. Agora é muito mais. Espero que tenha sido nesse contexto a pergunta, espero que eu tenha conseguido responder. É, e também pode ser que ele tenha falado isso a respeito da história de algumas fronteiras sendo fechadas. Eu acho Eu que é isso que você imagino. falou mesmo, sabe? Que cada um tem que agir como que acha melhor, né, para governar a população da qual foi eleito, né? Exato. Então, a gente não pode realmente julgar o que os países fazem em relação aos estrangeiros nesse momento, né? Lógico que a gente pensa em todos como humanidade, né? Não como seres separados, não existe fronteira, mas nesse momento eles, enfim, cada um está agindo conforme o seu eleitorado, eu acredito. E o que a gente Não, devia estar agora muito, muito preocupado isso, assim, aproveitando o tema, eu acho que a gente tem que falar aqui, são as uhum, PECs que estão sendo votadas agora, né? Que estão sendo, que é sobre a flexibilização do uso de madeiras, inclusive de madeiras que são madeiras de mata nativa. Então a gente tem que pensar nisso. A Amazônia está aí, nunca foi tão desmatada quanto está sendo nos últimos 2 anos. Então, assim, estágios e estágios de futebol por dia estão sendo desmatados na Amazônia. Os povos indígenas estão pedindo socorro, porque realmente eles são os protetores da floresta. Então, acho uhum. que nesse sentido, a gente devia ser mais nacionalista e ficar de olho no que está rolando na política, não no sentido partidário, quem é de esquerda, quem é de direita, nada disso, mas ficar olhando para defender o que a gente acredita, né? Enfim, Sim. cobrar, seja quem for que a gente votou, se votou em outro, se votou no mesmo, tanto faz. Está todo mundo no Uhum, mesmo país. uhum. Então, acho que a gente tem que ir lá e ficar acompanhando e É, vendo, né? E cobrando as questões. sem dúvida, indiferente de questões partidárias, eu acho que essa questão relacionada à Amazônia, essas PECs que estão sendo votadas, se desfavorece, né, a gente como povo, né, como país, né, que isso a médio e longo prazo vai causar, né, um impacto ambiental, um impacto social, né, em nós. Com toda certeza, a gente tem que fazer o nosso papel, que é de ir às redes sociais e de fomentar, né, um movimento com relação a esse tipo de situação, que não pode ser aceitável em lugar nenhum, em governo nenhum, em momento algum. Né? A gente está, inclusive, tem uma pesquisa que nós estamos aí há alguns anos da savanização da Amazônia. Né? Quer dizer, imagina a Amazônia transformar em savana. 250 bilhões de monóxido de carbono vai ser lançado na atmosfera se a Amazônia for transformada numa savana. Isso significa dizer que o ar vai ficar irrespirável. Tá? Então, quer dizer, a Amazônia, de fato, não é o pulmão do mundo. Muitas pessoas acreditam que seja. Né? Mas isso não quer dizer que a gente pode destruir. Muito pelo contrário, a gente depende muito dela, né, com relação à troca, né, de carbono por oxigênio. E, então, assim, é preciso sim proteger a Amazônia sob qualquer questão, independente do preço, independente, né, daquilo que tenha que ser feito, porque, na minha opinião, é um processo totalmente retrógrado, né? Você falar de desmatamento de Amazônia. Aí vai entrar numa outra questão também, que é a questão, né, da alimentação de animais, através de animais, né? Porque a indústria do gado, né, a indústria de gado, a pecuária, é a maior responsável por desmatamento no planeta. Né? Isso só acontece porque nós, como seres humanos, temos um consumo excessivo de carne animal. Então, eu ir lá na ponta e falar para a indústria, poxa, não produza, porque eu não quero comer, não funciona. O que eu posso fazer é eu deixar de comer.
Porque se eu deixo de me alimentar de carne animal, e daqui a pouco meu filho deixa de se alimentar de carne animal, a minha esposa deixa de se alimentar de carne animal, a minha filha, né, as outras pessoas e tal. Para quem que a indústria vai produzir? Ela só produz porque a gente consome. Então, assim, nós não somos só vítimas dessa situação, nós somos os causadores da situação. Então, se a gente quer mudar, não adianta a gente ficar criticando a indústria que está fazendo isso, não adianta a gente ficar criticando, né, as pessoas, vamos dizer dessa forma, né, que estão na frente desse desmatamento. A gente precisa mudar os nossos hábitos, porque se a gente mudar os nossos hábitos, não vai fazer sentido desmatar. Só estão desmatando. E não estou justificando o desmatamento, pelo amor de Deus, sou totalmente contra. Eu acho um absurdo quando derrubam uma árvore. Eu me sinto triste, eu fico triste. Eu fui caminhar um dia desse aqui em Itaipava e falo, eu denunciei, e eu denuncio mesmo. E vou denunciar sempre. Vi derrubando uma árvore, na construção, se tem licença ou não tem, depois ele se vira com a fiscalização. Se eu ver derrubando, eu vou ligar e vou discutir, vou falar, vou denunciar, porque é um absurdo, né? Agora, se a gente não mudar os nossos hábitos, eles vão continuar fazendo isso, vão continuar desmatando, vão continuar... Gustavo, você está falando isso? Esses dias eu estava aqui em casa, né? E aí eu tenho vizinhos novos, enfim, e construíram uma pousada na rua aqui de trás e tal. E esses dois vizinhos, o da pousada e o meu vizinho novo, eles ainda estão aí engatinhando nessa questão da sustentabilidade, né? Então, sempre vira e mexe tem alguma questão ali para ser resolvida. E aí, esses dias, eu acredito que foi ali na pousada, né? Fizeram uma fogueira, né, de lixo verde, que é proibido, porque a gente está numa área de preservação ambiental. É proibido. E aí eu entrei, tem um grupo aqui da comunidade que foi criado por questão de segurança, enfim, e aí as pessoas criaram um grupo. Aí eu fui e mandei assim, gente, fazer queimada, promover queimada, mesmo de lixo doméstico, é crime. Eu estou avisando que se não for apagado e se continuarem queimando, eu estou em 3 minutos fazendo uma denúncia. E aí mandei todos os dados do e-mail, mandei tudo, né, no grupo. Daqui a pouco começou, quem é você? Pois Eu falei, é eu isso. sou uma cidadã, inclusive eu sou vinculada ao Projeto Araras, do qual a gente fiscaliza e encaminha essas denúncias direto para os órgãos públicos responsáveis. Cara, a fogueira apagou em 1 minuto e nunca mais eu vi nem motosserra, nem fogueira aqui. Pois é, Então, olha assim, só tem hora que a gente pega pelo amor, né? Que você vai, conversa e tal. Isso. Mas quando não dá, cara, entendeu? Tem que partir para consciência da lei, né? Sim, Enfim. lógico. Não, e se eles não Porque a tinham gente de conhecimento, regeneração, né? você contribuiu. É. A gente está indo Se eles não tinham indo para o conhecimento, planeta né? de regeneração, passando por algumas expiações, algumas provas. E isso faz parte da prova, é proteger primeiro, né? Pois A é, Michelle está aqui pois é. rindo. Essa questão que você falou agora, né, das expiações, né, agora do planeta que a gente está, né, entrando na era da regeneração, tá tudo relacionado. Eu acho que, inclusive, mano, se a gente olhar de uma maneira espiritual, holística, a gente vai entender como isso tudo está acontecendo na hora certa, né, no sentido de que, se você imaginar que nós, como espécie, precisamos sempre ir ao fundo do poço para ressurgir mais fortes, né, é o que a gente está vivendo agora, né? As depressões são isso, né? As pessoas que têm depressão, e eu falo com conhecimento de causa, as pessoas precisam ir ao fundo do poço, sentir a dor e renascer, ressurgir, né? Mais forte, dando valor às coisas que realmente têm valor, tendo mais sentido, propósito em suas vidas. A sustentabilidade e todo esse movimento espiritual que o planeta está passando, todo esse movimento energético, ela está intimamente conectada, elas são inerentes, nós estamos falando da mesma coisa. Porque não tem como a gente levar a sustentabilidade sem ter uma visão holística sobre essa coisa toda, e entender que nós somos aqui a ferramenta, né? Nós fomos
quando eu falei que a sustentabilidade me encontrou, que não fui eu que encontrei a sustentabilidade, acho que é muito isso. Houve essa conexão, por quê? Porque eu sou a peça que precisa estar onde eu estou para fazer o que eu estou fazendo, né? Como você está onde está para fazer o que está fazendo. E são pessoas como nós, né, que queremos fazer, levar a informação, porque pode ser que essa forma com que a gente lida com essas questões todas possa inspirar outras pessoas a encontrar o propósito delas. E se essas outras pessoas encontrarem o propósito delas através do que a gente faz, olha que lindo que a gente está conseguindo fazer. E aí a gente não vai ter nenhum desgaste, eu não vou precisar convencer ninguém de nada. Porque o maior desgaste, né, você sabe o quanto a gente se desgasta tentando mostrar para as pessoas o que está na frente delas, está debaixo dos olhos delas, e elas não conseguem enxergar. E isso causa aquela angústia na gente, né? Pelo amor de Deus, não é possível. Eu estou falando um negócio, eu estou falando de sustentabilidade há 7 anos, né? Nos primeiros negócios que eu fiz em relação à sustentabilidade, as pessoas me questionavam de tal forma e hoje falam assim para mim, nossa, que bom, né, que a gente está fazendo isso tudo, porque lá atrás eu mesmo não conseguia enxergar o quanto isso seria importante hoje, porque a sustentabilidade, inclusive, nesses últimos 3 anos, ganhou uma força, assim, uma velocidade, né, mano? Absurda. Você mesmo comentou aí que as pessoas antes compravam porque achavam bonito, hoje compram por seus produtos porque é sustentável. E continuam sendo bonitos, né, mano? Espero que sim. São sim, com certeza. Com certeza. A Márcia Ferreira. Oi, Márcia. Obrigado por sua participação. A Márcia está conversando com a gente. Eu tenho lido, tá, Márcia? Eu estou lendo as suas mensagens desde lá do início. A Olha, a Manu, amiga, a Márcia é maravilhosa aqui, acompanha todas as lives aqui. que legal. Ela falou que encontrou a tribo dela. E a Que Manu falando bom. que lá vem ela com esse papo de patricinha. Porque eu acho que assim, quer ver, mesmo se a Manu tá falando isso, né, papo de patricinha, é importante porque às vezes uma pessoa, né, que está inserida num meio onde as pessoas ainda visam o consumo e tudo, ela servir de ponte, tô falando aqui Tem. até especificamente para Manu, ela servir de ponte, sabe, mostrar que você pode ser uma pessoa que consome, que gosta de consumir beleza, né? Que gosta de consumir estética, mas que você Sim, pode fazer isso tudo de uma sim, maneira consciente, né? Ponderar e ser sustentável nesse sentido, é sim. maravilhoso, assim. Então, todo mundo dentro desse propósito de regenerar tem um papel, porque assim, eu com Sim. certeza eu atinjo um determinado público, você atinge outro, e aí a gente se junta aqui, os nossos Isso. públicos, eles começam a pensar, né? Poxa, eu sou holística, mas será que eu consigo trazer para minha vida, para minha empresa, um pouquinho de sustentabilidade? E aí é a Sim, mesma coisa, alguém que está aí te assistindo, que é do seu público, fala, poxa, será que eu tenho como promover um pouco mais de autocura e de observar mais a vida de uma maneira holística? E quando a gente vai ver, as bolhas vão se furando, né? E aí vão se isso. integrando, as pessoas vão entendendo que não adianta a gente olhar só o consumo, olhar só a espiritualidade, olhar tudo assim de maneira separada, porque é uma unidade, né? Por isso É o até que que o nome da está. série é Vida Holística, que é olhar o todo, né? Todo o Exato, contexto. exato. Concordo totalmente com você, é exatamente isso. Não tem como a gente ser sustentável, né? Ou ser evoluído espiritualmente só em uma área e ser totalmente atrasado, vamos dizer assim, né, em uma outra área. Eu não consigo jogar os resíduos que eu crio na minha casa, né, aqui de uma maneira consciente e na rua fazer de uma forma diferente, né? A Não, evolução, a transformação, essa evolução, essa consciência, né? Isso está em mim, né? Está em mim e onde eu não, agora estiver. eu já estou assim, já chego no mercado, se o produto é vendido numa embalagem plástica, que eu já sei que não vai ser reciclado, eu nem compro. Iogurte, sabe? Eu fico comprando aquele, acho que é Vale Verde, uma coisa assim, que é uma garrafinha que é PET. Que eu falei, não, PET eu sei que aqui na cidade vai ser reciclado. Aí esse outro plástico não vai. E aí você começa a ficar também, assim, né? Muito criterioso. Esses Não, dias eu escrevi uma carta para a empresa do Marcos Palmeira, que eu falei,
É um absurdo. Vocês são todos sustentáveis e vendem essa embalagem de iogurte num plástico vagabundo. Não tem Pois é, condições, tem que mudar. pois Né? é. Então, acho que é isso, assim, começar a cobrar mesmo. Né? É, E eu, como empresa, eu fico muito feliz quando alguém me manda mensagem falando assim, por que que é sustentável? Mas está uhum, dizendo aqui que na etiqueta que é viscose. Aí eu falo, não, porque a legislação no Brasil não deixa eu colocar que tipo de fibra que é dessa viscose. Então, mesmo sendo bambu e sendo produzido de uma maneira mais sustentável, é um processo de aham. viscose, né, que a fibra passa e tal. Mas assim, eu fico feliz, sabe? Quando a pessoa me liga ou manda mensagem, às vezes ela Sim. manda xingando, achando que eu tô fazendo greenwash. E aí eu, ai, que bom, continue. Não, muito bom, né? Essa participação, quanto mais a gente tem, né, mais a gente começa a direcionar as nossas ações. Isso nos guia, né? Então, as pessoas, às vezes, podem ligar, podem passar e-mail, a crítica, né, ela também tem o valor de construção dentro desse processo. Porque, sobretudo, somos seres humanos, né? Somos suscetíveis a erro, não é? Pode ser que a gente ainda faça, e vou te dizer, o fato de estarmos vivos gera impacto, né? A gente não vai conseguir ser 100% sustentável. O fato de você estar na sua casa, você estar produzindo resíduo, né? Não tem jeito. Mas qual é o grande desafio nosso? É gerar o menor impacto possível, né? E dessa forma fazer essa transformação. Eu comecei e aí essa transformação é legal. Eu comecei há um tempo atrás falar, estudar um pouco mais sobre minimalismo, porque é um tema que me chama muita atenção e acho que está totalmente relacionado àquilo que faço. E adorei, achei fantástico e tal. E aí comentei com um amigo meu e falou: Você vai ser minimalista agora? Poxa, mas você tem carro, você tem isso, você tem aquilo. Eu falei: Eu não estou falando que vou fazer voto de pobreza, né? Nada contra, né? Mas assim, eu não tô. As pessoas confundem, né? Elas querem logo buscar uma forma de rotular. É o que a Manu falou ali. As pessoas querem, a gente quer falar que é sustentável, as pessoas acham que é coisa de pessoas que querem ser cool, né? Falar que é papo de patricinha. Mas nós, a partir do momento que temos a consciência, né? Pouco importa a opinião das pessoas, uma vez que você está ali firme em cima do seu conceito, daquilo que faz sentido para você. Agora, é importante que você se mantenha firme, porque você vai ser atacado de todos os lados, uma vez que você está defendendo uma bandeira que a grande minoria ainda defende, que daqui a pouco vai ser uma grande maioria. E você está aqui, né, como um protagonista disso. Então você já tem, né, a sua missão. A Manu também nos segue, né? A Manu é amiga pessoal nossa, a gente conhece a Manu já há muitos anos. A Manu é uma pessoa maravilhosa, está sempre divulgando também as nossas lives, participa sempre. É uma pessoa que a gente tem maior consideração e estima. E a gente sabe, né, Manu, assim, da importância, né, de levar a sustentabilidade. Acho que é por aí, mano. Nós temos uma missão realmente e temos que ir adiante nela, independente de qualquer coisa. Gustavo, a gente falou 2 horas quase aqui. Muito Daqui a bom, pouco vai né? cair de novo. Então, quero te agradecer. Enfim, hoje é o último dia aqui da série, ter fechado aqui com chave de ouro. Estou muito contente, muito grata por aceitar meu convite. Um beijo grande para você, para Michele, Manu, Márcia, todo mundo que estava aqui assistindo. E, gente, essas séries todas estão indo para o meu canal do YouTube. Então, leva um tempinho, né? Porque aqui o movimento é slow. Então, assim, aos poucos a gente vai tirando aqui, vai baixando e vai colocando Sim. conteúdo no meu canal, que leva meu nome, Mana Malta, lá no YouTube. E aí, lá na descrição, eu sempre vou colocar, marcar as iniciativas da pessoa que está entrevistada. Então, eu vou marcar o Gustavo, e aí vocês podem procurar ele para fazer o curso do método sustentabilidade. Enfim, procurem ele para saber um pouquinho mais. Gratidão, Gustavo. Beijo Obrigado, grande, mano. querido. Obrigado, beijo. Parabéns, Márcia. Parece que é aniversário da Márcia hoje, ó. Parabéns. Felicidades. Muito obrigado a Ah, todo mundo. parabéns, Mar. Muito obrigado a todo mundo. 2 horas de live, passou rapidinho. Esse assunto, quando a gente fala do que a gente gosta, a conversa flui. Acho que E, gente, olha, gratidão. Hoje foi o último dia, eu vou tirar uns dias
de descanso, porque vocês não devem estar aguentando mais ver a minha cara aqui, nem eu estou aguentando mais me ver aqui. Então, daqui a 15 dias, eu retorno com outros convidados especiais, tá? E assim, já estou conversando com eles, vai ter muita gente incrível. Inclusive, me mandem lá pelo direct que assuntos que vocês gostariam de ouvir na próxima temporada, que vai começar no dia 8 de junho de 2020, tá? Então, para assistir, que vocês que perderam as lives, estão salvas aqui no feed do Instagram, mas também estão lá no canal Mana Malta no YouTube, tá? Então, sigam lá para acompanhar e fiquem seguindo aqui, porque eu só não vou fazer live, mas os conteúdos vão continuar, tá? Todo dia. Beijo grande, obrigada.